Personagens, fotos antigas e recortes de jornais ilustram a exposição Flagelos e Esperança em São José dos Campos, que retrata a história do combate à tuberculose durante a fase sanatorial do nosso município. A mostra, organizada pelas Irmãs Pequenas Missionárias do Hospital Antoninho da Rocha Marmo, vai ficar exposta no Vale Sul Shopping e serve de memória à luta das famílias e pacientes que enfrentaram a doença. Para Alessandra Nogueira, diretora do hospital, estes registros reforçam a esperança e superação de dias difíceis, como foi na época da tuberculose e, mais recente, na pandemia de Covid-19. Passamos por um momento de muita dor para muitas pessoas, de isolamento, mas mesmo assim houve muitas ocasiões de esperança. O mesmo aconteceu naquela época. A tuberculose não foi uma pandemia, mas foi uma epidemia. E não tinha medicamentos, e não tinha vacina, e não tinha tratamento, né? Então, é realmente trazer à memória essa situação e também agradecer a todas essas pessoas que naquela época, também como na época da Covid, né, arregaçaram as mangas para se dedicar ao próximo. E um desses registros de esperança é da fundadora do Instituto das Pequenas Missionárias, a Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. Quando jovem, veio para São José em busca da cura da doença, se tratou e permaneceu na cidade para acolher os pacientes que não recebiam tratamento digno. Ela é um dos exemplos de tantas figuras importantes que se destacaram na cidade durante a fase sanatorial. Eu posso até dar testemunho da minha congregação. As irmãs idosas, todas foram tuberculose, a maioria foi tuberculose. Então elas contam para nós como era difícil, né, o dia a dia. Elas tentavam trazer alegria para todos os pacientes, né? Então eu acredito que é uma exposição de impacto, porque está falando das nossas raízes aqui de solo joseense, que afetou pessoas de todo o Brasil. Não só aqui de São José. Muitas pessoas migraram para São José dos Campos em busca da cura para a tuberculose. E ao se tornar referência no tratamento da doença no país, fez com que o município fosse considerado estância climatérica, fator fundamental que contribuiu para o desenvolvimento da cidade. Maria Papali, coordenadora do programa Promemória, ainda reforça que foi a partir da década de 30 que a cidade começou a pensar sua infraestrutura, sendo uma das primeiras cidades do país a ter uma lei de zoneamento. E isso vai fazer com que a cidade, ao ter um saneamento melhor, ao ter condições, ela vai criar eletricidade, ela vai se voltar para essas questões de urbanização e saneamento. E isso faz com que a cidade tivesse, né, a infraestrutura que foi necessária lá na frente, a partir da década de 50, quando ela vai receber uma grande industrialização. E este impacto no planejamento urbano, provocado pelo crescimento acelerado da cidade, foi importante na economia. Antes da fase sanatorial, muitos jovens saíam de São José em busca de oportunidades, realidade que mudou na década de 50, fazendo com que o nosso município se tornasse um polo de industrialização. Foi a peça-chave para o deslanche mesmo econômico da cidade, foi a fase sanatorial. Ela foi decisiva, porque ela vai fazer com que mais e mais pessoas comecem a chegar à cidade, em busca de cura. E isso tudo vai fomentar o quê? A criação de mais comércio, a criação de pensões, depois sanatórios. E tudo isso vai fazendo com que muitas dessas pessoas, uma vez curadas, a maioria ficava por aqui, não voltava para sua cidade de origem, criava família aqui. E se hoje São José é considerada uma cidade tecnológica, muito se deve ao seu passado, época eternizada pelas memórias e fotos presentes na exposição. Registros que nos mostram como o cuidado com o próximo e a esperança ajudam a construir o futuro. São José, apesar de hoje ser uma cidade tão bonita, em crescimento, tão tecnológica, né, tão avançada, naquela época ela foi quase como um depósito de doentes. Vinham pessoas de todo o país em busca de saúde.
né? Então, ela é até chamada Cidade Esperança. Os historiadores nos falam, né? Era Cidade Esperança. Então, é sempre cultivar isso. E para quem quiser saber mais sobre essa história, é só seguir o exemplo da Elisene. Ela aproveitou o passeio e ainda descobriu curiosidades da fase sanatorial de São José. Eu achei muito gratificante ver toda a história do Antoninho exposto num lugar público. Eu já conheço um pouco, agora aprofundar mais numa sequência lógica, adorei, gostei sim.